Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E o tema de hoje é uma pergunta: Deus rejeita a oração? Essa frase, ela também tem ela fez muito sucesso no evangelicalismo contemporâneo. Ela tem muito sucesso porque as pessoas elas passam a mostrar um evangelho que Deus ele é obrigado a ouvir e a atender os nossos caprichos, aquilo que nós desejamos. E isso baseado em diversas passagens muito mal interpretadas pelas pessoas, que elas não levam em conta os princípios verdadeiros de interpretação do texto e passam a inventar diversas heresias. Um desses versículos que eu vou falar um somente para você, e você vai entender o que eu estou falando, de que as pessoas elas interpretam muito mal versículos desta classe, que está em João 14:12, que as pessoas elas passam a dizer que tudo o que nós pedimos para Deus em nome de Cristo, Deus ele fará. Então isso as pessoas elas passam a dizer, mas seja o que for que eu pedir, eu serei atendido porque eu estou pedindo em nome de Jesus. Mas na verdade as pessoas elas cometem um grande equívoco. E isso é ensinado em muitas igrejas, que Deus não rejeita a oração, Deus rejeita sim a oração. Isso produz uma geração de crentes frustrados, crentes depressivos, crentes tristes e crentes que eles são decepcionados com Deus, decepcionados com a graça. São completamente desacreditados da fé. E assim eles passam, porque eles entram achando que o cristianismo, que a fé, que a graça, que Deus, ele está ali, ele existe simplesmente para atender aquilo que nós desejamos, simplesmente porque nós temos uma filiação divina. Mas na verdade precisamos entender que primeiramente a nossa filiação divina ela é graça, ela é misericórdia e não é merecimento nosso, não é mérito nosso. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Deus ele não é um Papai Noel, ele não é um Deus gordo, barbudo e aposentado, que ele está ali para atender os nossos caprichos, que só sabe despachar a bênção, que ele é mais de a gente ter dó, ter pena dele do que temer a ele. Deus é um Deus soberano, Deus está no seu santo templo e diante dele deve se calar toda a terra, e toda a terra deve ter reverência diante do Criador dos céus e da terra. Que nós precisamos entender que Deus ele atende as orações que estão segundo a sua vontade. Se você perceber, em 1 João 5:14, ele diz assim: esta é a confiança que nós temos, que as nossas orações, Deus ele nos ouve segundo a sua vontade. Ou seja, as orações que estão segundo a vontade de Deus, elas são atendidas, porque Deus ele vê que nós estamos andando com ele em humildade. Nós entendemos os seus planos, nós nos adequamos à sua vontade e passamos a pedir segundo a vontade de Deus. Ou seja, se você lê o Pai Nosso, que também ele é muito mal entendido e muito mal interpretado pelas pessoas, que as pessoas elas cometem um erro. É por isso que nós não corroboramos com a tese de fazer rezas, de fazer repetições vãs. Por quê? Porque as pessoas elas repetem tanto que elas não meditam no que está sendo dito, elas não entendem, elas ficam robotizadas, elas ficam automatizadas e passam somente a repetir palavras e não entendem que o Pai Nosso ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, é a vontade de Deus que deve ser feita, é a vontade de Deus que deve prevalecer, é a vontade de Deus que deve
inundar as nossas orações. As nossas orações elas devem estar adequadas com a palavra de Deus. Porque se uma pessoa ela não lê a palavra, ela não sabe orar. Se uma pessoa ela rejeita a palavra de Deus, ela ora sem entendimento. Ela ora achando que Deus está ali como um gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada e ele sai rapidamente pronto para atender os nossos caprichos, seja eles quais forem. Se nós estivermos pedindo segundo o nome de Jesus, Deus irá atender, mas na verdade não é assim. Nós precisamos entender e nos adequar à vontade de Deus. Nós precisamos ter os preceitos de Deus em nosso coração, em nossa mente. Precisamos permitir, precisamos rogar a Deus que Deus ele permeie o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo com a sua palavra, e assim estejamos irrepreensíveis. Precisamos rogar a Deus graça para que saibamos orar. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 e 26, diz que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, nós passamos a pedir coisas para os nossos caprichos. É por isso que Tiago diz, no capítulo 4 da Epístola de Tiago, ele diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos deleites. Ou seja, nós pedimos para a nossa vontade, para o nosso próprio ego, para encher a nossa vontade, para achar que nós somos os donos do pedaço, para acharmos que mandamos em Deus, mas não é nós que mandamos em Deus, é Deus que manda em nós. Deus ele é grandioso e ele toma toda a areia da terra nas suas mãos, e ele vê todos os moradores da terra como gafanhotos, ele vê eles como o pó desta terra. Nós somos como nada perante Deus, um Deus grandioso que criou as estrelas de todas as galáxias, criou essas estrelas que o número delas é igual a todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do mundo, deste planeta. Vou repetir, o número de estrelas que existem, isso já foi comprovado, que na verdade o número de estrelas que existem em todas as galáxias é igual a todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos, e isso multiplicado por 3. E Deus chama todas as estrelas pelo nome e não se esquece de nenhuma. E um Deus grandioso, nós não temos que achar que Ele está ali para atender os nossos caprichos, mas nós temos que nos humilhar debaixo da sua potente mão, para que ao seu tempo, quando for a sua vontade, quando Ele quiser, quando Ele bem entender, porque Ele faz aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é santo e Ele é justo, e tudo que Ele faz é bom, é santo e é justo. Deus não mente, Deus Ele é verdade, Deus Ele é vida. E assim nós precisamos entender que aquelas orações que não estiverem segundo a vontade de Deus, elas serão rejeitadas, porque elas sobem como algo podre para Deus. Porque a oração de alguém que não aceita os mandamentos de Deus, ela é rejeitada, ela é uma abominação. Assim como está em Provérbios 28 e 9, ele diz que 28 e 9, ele diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, nós precisamos da lei de Deus em nossos corações, para que a nossa oração seja agradável a Deus, para que a nossa oração venha subir como um incenso suave às narinas de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos guardar a lei de Deus em nossos corações, para que a iniquidade não venha permear nossas vidas. Precisamos rogar a Deus, pedir insistentemente e nunca cessar de rogar isso a Deus, que Ele grave a sua palavra em nossas vidas, grave a sua palavra em nossas mentes e em nossos corações, que Ele grave a sua lei em nossos corações a cada dia, que nós possamos andar no seu temor e assim teremos uma oração agradável a Deus, porque segundo a sua vontade, as orações que estiverem segundo a sua vontade, Ele irá nos ouvir. Amém.